Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do SantaCast Direto na Causa. O podcast que vai além dos sintomas. Trata a causa, vai na causa. E vai na causa, né? E falando de causa, a gente tem que tratar saúde, comportamento e sociedade. Com o que, Júlio? Pitada de amor. Humor, comédia, emoção, terror, comédia. emoções e... Pode xingar, pode falar o que for, quiser. mas a gente vai tratar Senta aqui aqui. vários assuntos de forma... Vai chorar, vai ficar bravo, vai escrever esses gêmeos pancados. Fica aquele dedão grosso. Só não escreve letras garrafais. Mas aqui a gente vai direto na causa. É. E uma das causas que a gente vai falar hoje é a cannabis medicinal. Quais são os avanços da cannabis cannabis medicinal no Brasil? Como é que tá a fotografia hoje? Como é que tá esse trem, né? Essa planta Os preconceitos. que quando se fuma, se pega nirvana, que não sei o lá. quê. Será que é só isso mesmo? Não é sobre recreativo que a gente vai falar, não, é sobre medicinal. Exato. A gente trouxe um advogado, Dr. Vitor Seribini. Seribino. Olha o nome errado. Cara, tem que fazer um translate, né? Nos nomes. Estudar, escrever, fazer. Especialista em direito médico e da saúde. Então ele vai trazer aqui uma visão, né, Júlio? Como tá o cenário? Quais são os avanços do cannabis medicinal no Brasil? Será que a gente tá na idade da pedra? Tá muito atrasado? Será que a gente tá... Tá assim... Primeiro, segundo, terceiro, quarto tijolo dessa obra que tem tantos benefícios para a área da saúde. A gente já tava se divertindo aqui com o doutor, né? Doutor Vitor, obrigado. Seja obrigado bem-vindo. pelo convite para tratar de um assunto que a gente brincou aqui, mas é de extrema importância de saúde pública, vamos dizer assim, né? Podemos falar assim? Podemos. A cannabis eu acredito que vai ser um instrumento fantástico. Já está sendo, né? Mas a partir do momento que for legalizado e regulamentado o cultivo em solo brasileiro, vai ser um grande avanço e um grande instrumento na melhoria da saúde da população brasileira, com absoluta certeza. E você, que foi Como cair é nesse? que Primeiro foi cair é? no direito de médico, né? Especialista em direito médico e da saúde do médico, não sei na mesma ordem. É o primeiro advogado entrevistando essa. Rapaz. Que moral, hein? Que responsa também, cuidar Nossa disso, Você hein, viu senhora? o diamante no mercado magistral, no mercado de farmácia de manipulação. Agora era pro médico, aí, galera. Agora Isso aí. a gente vai tirar as dores. Já até estralou o fio. Ó, caralho. Vamos Vamos esse assunto. Mas, doutor Vitor, e aí, como é que foi pra vocês? Então, me apresentar, né? Eu sou advogado, me chamo Vitor Augusto Seribino, e eu sou advogado, já trabalho na área da cannabis medicinal desde 2016, 2017. Eu sou especialista em direito e processo penal e direito médico e da saúde. Essa última especialização eu terminei depois que eu me envolvi com a área da cannabis, enfim, por uma demanda dos próprios profissionais da área da saúde. Bom, como que eu caí nessa área, né? Como que eu vim parar na cannabis medicinal? Em 2016, final de 2016, eu tive uma conhecida minha, uma grande amiga, que realizava um tratamento de câncer em Barretos. E nesse tratamento, ela me confidenciou em uma conversa que existia um fornecedor de planta, não era nem óleo, eram plantas mesmo, para os pacientes que faziam tratamento lá em Barretos. E aquilo me causou uma consternação, assim, pessoal, porque... No meu entendimento, né, esse rapaz que vendia essas plantas seria um herói, na verdade, que estava salvando a vida de vários pacientes com câncer que não podiam se tratar com cannabis no Brasil. Porém, para a legislação, ele seria um criminoso, né? Ele seria encarcerado, responderia por tráfico. Então, o meu envolvimento com a cannabis surgiu de se criar uma tese jurídica no Brasil que conseguisse proteger os cultivadores de cannabis que, porventura, já abasteciam esses pacientes ou que já tinham uma familiaridade com a planta e que pudessem, de alguma forma, contribuir, né, com a sociedade e não serem encarcerados por isso. Então, a Santa Cali surgiu com o objetivo de evitar o encarceramento, diminuir o encarceramento de cultivadores em cannabis no Brasil e, por consequência, a gente acabou fazendo todo o caminhado dos pacientes também no Brasil, né, com as autorizações para o cultivo doméstico, que a das primeiras foi aqui de São Paulo, e foi no ano de 2017, 2018, acredito, o primeiro HC aqui de Campinas. 2017. E então, desde aí, a gente já veio caminhando nesse sentido, né? Nesse decorrer do caminho, a gente foi o criador da tese, né, de trâmite pela Justiça Federal das ações de habeas corpus para cultivo. Porque antes existia uma discussão entre os atores da área entre se tramitar o processo pela Justiça Federal ou pela Justiça Estadual, né? A gente sempre optou pela Justiça Federal pelo melhor entendimento do tema, né, pelos magistrados, e também
pelo fato de que o paciente, para conseguir realizar o cultivo, ele precisa importar sementes. E ao importar a semente, ele incorre num crime federal. Caramba, vai pra um lado da Se zica. correr o bicho pega, se ficar o bicho come, né? Então, no nosso entendimento, a justiça competente seria federal. Hoje em dia, o maior número de habeas corpus deferidos no Brasil é pela Justiça Federal mesmo. Essa tese se firmou como a mais aconselhável, né? E a mais com melhor êxito. Então a gente seguiu por esse caminho, é o caminho que a gente segue até hoje, de trâmite pela Justiça Federal. Então, aí lá em 2016, 2017, a gente começou esse trabalho de divulgação, né? Com o Instagram, divulgando as potencialidades medicinais da cannabis. Porque até então a gente não tinha nada disponível sobre qual patologia podia ser tratada, de que forma a cannabis podia ser administrada, se seria só pelo óleo sublingual ou se pode ser feito uso vaporizado. Não existia nenhuma informação, né, a respeito do uso medicinal da cannabis. Isso é muito recente, isso. Então o Instagram começou com esse objetivo de espalhar informação. E com o decorrer a gente foi dando suporte tanto para os pacientes quanto também para os médicos, porque os próprios médicos que tinham interesse em prescrever a cannabis, eles tinham diversos receios, né? Porque eles não sabiam se era proibido, se eles podiam ou não, eles não sabiam como prescrever isso, e assim, o conselho ainda não tinha se manifestado de uma maneira, como até hoje não se manifestou, né? De uma maneira contundente sobre o tema e de uma maneira científica mesmo, né? Então, os médicos tinham muito esse medo, essa insegurança, e a gente ajudou também a dirimir esse tipo de questão, né? Conscientizando eles, explicando a parte da legislação, até onde que eles podiam ir, o que eles podiam fazer, o que eles não podiam fazer, e dando esse suporte legal para acontecer essa expansão que houve já no Brasil. Já temos diversos médicos prescritores, graças a Deus, no Brasil. Quando eu comecei o trabalho, eu acredito que eram 2 ou 3 aqui em São Paulo. Então, era bem complicado, era bem restrito. As consultas, por ser uma especialidade muito nova também, as consultas não eram consultas acessíveis, né, com valores acessíveis. Então, o começo ele foi bem restrito mesmo. E é todas as especialidades, Dr. Vitor, que pode? Sim, qualquer especialidade pode prescrever a cannabis. Só tem que ter o CRM ativo, tá? Pode prescrever, não tem restrição. Médico e dentista, né? Só pode prescrever. O dentista também pode, os médicos veterinários também prescrevem. Veterinário também. Então Que é uma sinalização importante, porque eu uso como... A gente é um animal também, né? Não, então, se serve para o ser humano, serve para os bichinhos também, né? Não, só pode não, o veterinário não pode. Não, mas tem ser humano que acha que é quase um deus, né? Não é todos que acham que são animais, não. Não pode, esses doentos. Você falou da questão de cultivo. Ai, caramba. Vitor, é muito burocrático para provar por que você está cultivando. Por exemplo, eu posso cultivar para uso próprio, posso cultivar para vender, tipo, a correlação com a associação. Seria legal desmistificar isso. Talvez, não sei se eu fui claro na pergunta. Ou se você foi adiantado na sua visão. Não sei, é que eu percortei. Olha que eles começaram a risar, vou aproveitar e vou dar agora a pergunta. A gente abriu uma janela do música no seu. Você que tá chegando agora, já se inscreva no canal, dá o like. Ativa, né, suas notificações, deixe seu comentário. E aqui a gente tem que reforçar. A gente abre várias janelas do Windows. Mas daqui a Fica pouco tranquilo que daqui a pouco a gente vai fechando. Não tá com o mouse que aqui. Eu cortei primeiro o Dr. Vitor perguntando se todos os médicos podiam prescrever. Paramos aí. Então vamos, além do cultivo, vamos entrar nessa aqui de médio sobre educação. Para educar isso, tem algum programa hoje? A gente vê vários cursos, mas será que são todos especialistas, referência no assunto? Porque pipocou... É a onda, né, do momento. Eu acredito que a cannabis medicinal para a medicina no Brasil está sendo é a onda do momento mesmo, porque é um tema novo, né? Quanto aos médicos, né? A classe médica, ela sempre teve um ensinamento e um aprendizado a respeito da cannabis, que a cannabis era droga, não servia para mais nada, que era só um entorpecente utilizado por determinada parcela da população. E o que acontece? É uma especialidade também. O assunto, o tema, ele é muito novo. Então, por exemplo, o sistema endocannabinoide.
ele é um sistema do corpo como o sistema endócrino que a gente tem, como outros sistemas que a gente tem. Ele é um sistema, a gente tem receptores e ele interage com o corpo de determinada maneira. Agora, acho que foi nesse ano que entrou numa grade de uma faculdade federal de medicina, acho que é, salvo engano, acho que é no Sul, eu posso estar falando besteira, mas eu vou confirmar o nome dela depois, que foi a primeira faculdade a incluir o sistema endocannabinoide na grade curricular do curso de medicina. Por quê? Porque os médicos nem sabem o que é isso, na maioria dos casos, o sistema endocannabinoide, porque eles não aprenderam na faculdade. Então, os médicos que estão aprendendo agora são porque estão fazendo curso de especialização na área, né? Que a gente já tem um da Unifesp, tem da USP também. Então, sobre cannabis e sistema endocannabinoide, que é a interação do composto da cannabis com esse nosso sistema no organismo. Que o sistema endocannabinoide, ele regula um monte de comportamento e de atividades do nosso corpo. Por exemplo, temperatura corporal é regulada pelo sistema endocannabinoide. Tem algumas coisas relativas ao apetite, a parte de alimentação, que também é regulada pelo sistema endocannabinoide. Pressão arterial. Então, tem vários tipos de interações que a cannabis acaba interagindo com o sistema. E como é um tema muito novo, ainda muitos médicos não têm esse conhecimento, né? Agora eles já estão se interessando mais, mas ainda assim, infelizmente, a gente tem o preconceito, por incrível que pareça. A classe médica é uma classe que não é para existir um preconceito com drogas, porque eles trabalham ministrando drogas o tempo inteiro. E aí, muita droga, né? A mão parece que está E às vezes tem umas drogas também que nem precisava mais prescrever, tinha que até parar Tinha de que banir, né? Tinha que banir. E aí, quando a gente se depara com esse preconceito da classe médica, ele é um pouco até... Assim, ele é mais chocante do que um preconceito de alguém que não estuda medicina, que não tem noção de que as drogas têm, entendeu? Você até aceita, né? Alguém que você tem uma compreensão maior, mas uma pessoa que é dedicada à medicina, né, a melhorar a vida, a curar a vida das pessoas, ter um preconceito ou algo do tipo, com uma planta principalmente, né? Assim, é inexplicável. Aliás, é explicável pelo proibicionismo, mas é inexplicável do ponto de vista científico, eu falo. Você pegar um profissional da saúde e ele dizer, não, cannabis é droga, eu não acredito nisso, mas vamos estudar um pouco, né? Vamos se atualizar. Talvez o que você aprendeu já não está mais valendo hoje, né? As coisas mudam. O que a gente estuda hoje, né, doutor? O que a gente estuda hoje já passou, Até porque a velocidade que está da informação não consegue as universidades a conseguir sintetizar e passar. Você está estudando agora numa universidade, já está ultrapassado talvez o conteúdo. Porque aqui fora, com tanta inteligência artificial, com tanta coisa... vai mudar bastante também. Então precisa abrir muito a mente em relação a isso, né? Até como é que fala? Pelos benefícios para qualidade de vida, né? Vamos pensar em qualidade de vida. Dos pacientes, né? O principal, eu acredito assim, é porque, do ponto de vista farmacológico, a cannabis, ela tem uma capacidade de substituir diversos medicamentos, né? A gente tem que Só ela, né? Só ela. Então, por exemplo, vou tratar assim, de um caso que é corriqueiro, um caso de inflamação crônica no organismo. Tem diversas patologias que causam esse tipo de quadro, artrose, artrite, enfim. O CBD, ele tem a capacidade de fazer a desinflamação, ele é um anti-inflamatório potentíssimo, né? Então, ao mesmo tempo que o CBD desinflama, o THC tira a dor. Então, ali aquela pessoa tomava 5, 6 medicamentos diferentes para tratar o mesmo sintoma, a mesma patologia. Com a cannabis ela substitui por um frasco de óleo ou por uma flor que ela faz a vaporização, a inalação, a maneira que ela achar mais viável, né? E o médico indicar, no caso dela. Então tem também essa um pouco da resistência da parte da indústria farmacêutica, que já está correndo atrás do prejuízo, né? De uma maneira, às vezes, eu vou entrar nesse tema um pouquinho assim, com mais detalhe, porque a indústria farmacêutica, logo no movimento aqui no Brasil, a indústria estrangeira, né, que na verdade são farmacêuticas que comandam a maioria dessas indústrias da cannabis nos Estados Unidos, tentaram fazer uma propaganda no Brasil, e isso acabou tendo mídia até, eles fizeram campanhas publicitárias, tentando vender o discurso que só o CBD era medicinal, para fazer essa diferenciação do THC com o CBD. Por quê? Porque a IFA deles, né, um insumo farmacêutico disponível para essas indústrias, advém do cânhamo, que não tem o THC. Então, na realidade, eles não teriam o THC para vender e tentaram, de uma forma
vender essa imagem que só o CBD é bom, que só o CBD teria algum efeito terapêutico. E com isso acabou disseminando essa informação para vários médicos. Infelizmente, tem alguns médicos que ainda seguem nessa linha, nesse raciocínio. Mas os que se especializam realmente em cannabis, se aprofundam no tema, eles já entendem que o THC também tem muito... Aliás, acredito que o THC tenha muito mais aplicação terapêutica do que o próprio CBD, digamos assim, né? Então, a indústria está tentando correr atrás desse prejuízo, entre aspas, né, que a cannabis pode causar, substituindo essa lista imensa de medicamentos que hoje em dia são prescritos, né, como anti-inflamatórios, analgésicos, até mesmo medicamento para pressão já está se analisando, estudando o THC no controle da pressão arterial, né, que é uma das patologias que pegam uma grande parte da população brasileira, né? E teria um impacto também muito grande caso isso fosse diminuir o número de possível. caixinhas em casa. E aí o médico ele recebe algum trabalho educativo da indústria farmacêutica, como tem os representantes que levam as informações? Essas empresas, né, que já estão atuando no Brasil, elas têm o propagandista delas. Segue o mesmo padrão da indústria farmacêutica tradicional. E eles recebem as informações, só que infelizmente tem algumas que partem para essa desinformação sobre o THC, porque é uma concorrência que elas já sofrem desde o início aqui no Brasil. Porque os pacientes, por ter sido, digamos assim, não veio primeiro dos médicos o conhecimento, os pacientes foram aprendendo e trocando para o médico, e aí eles passavam para o médico, nossa, mas eu já tomo um óleo de associação, algum óleo que ela produzia, ela própria, e o efeito é muito superior a esse óleo que o doutor me recomendou. Por quê? Porque era só CBD isolado, não tinha o THC. Então, os pacientes no Brasil, eles já tinham esse conhecimento de que o THC era benéfico, principalmente pacientes de fibromialgia, algumas áreas bem específicas, assim, de doenças específicas, né, como fibromialgia, alguns casos de dor crônica também. Então, esses pacientes foram defendendo o THC no Brasil. E uma coisa interessante de se falar, e as pessoas normalmente não sabem, é que a gente conseguiu liberar o THC no Brasil porque na época que foi sair a RDC da Anvisa, dois personagens muito importantes fizeram um peso muito grande para que fosse liberado o THC. Que foi a senadora Mara Gabrilli, aqui de São Paulo, que é paciente de cannabis há muito tempo e utiliza um composto com THC e CBD. E o general, que na época ainda estava na ativa, que era o Vilas Boas, que também estava no início do tratamento da esclerose dele, com o THC e CBD. Então, essas duas pessoas tiveram um papel fundamental de não permitir que essa pressão da indústria estrangeira ceifasse o direito do acesso dos brasileiros ao THC. Então, a gente conseguiu garantir que o THC também tivesse os seus potenciais terapêuticos reconhecidos e fosse liberada a prescrição dele. Como é liberado até hoje. O THC pode ser prescrito assim como o CBD, é a mesma coisa. Não muda, não tem nenhuma diferença, né? Seguindo nisso, o cultivo doméstico, né, como eu falei antes, a gente tem que deixar claro que tem um pós-pandemia e antes da pandemia. Porque antes da pandemia os pacientes tinham muito essa dúvida, né? Principalmente os pacientes iniciantes que estavam pegando sua prescrição no início do desenrolar da cannabis, eles tinham essa dúvida. Mas o meu caso não é tão grave. Será que eu consigo um habeas corpus ou o habeas corpus é só para casos muito graves, que as pessoas estão muito doentes? Cara, olha. E a gente sempre explicava, não tem... Como é que você vai julgar a gravidade ou o sofrimento que uma patologia causa numa pessoa? Não tem como se auferir isso, né? Não é porque uma trata câncer e a outra trata uma insônia, mas às vezes a insônia dela não deixa ela dormir 3 dias. Ou ela tem um quadro de síndrome do pânico muito grave, você não consegue... Não cabe ao judiciário fazer a diferenciação do que causa mais sofrimento, né? Nesse quesito, então, a gente sempre advogou nessa tese de que qualquer pessoa com prescrição médica tem que poder ter acesso ao cultivo dela. Porque se ela pode comprar de alguém, ela tem que poder produzir ela própria, né? Não existe motivo para se proibir ou limitar isso, né? Mas, assim, eu digo que a pandemia mudou o entendimento, acho que um pouco pela visão humana da saúde do outro, né? Assim, eu acredito que os magistrados e até o Poder Judiciário, após a pandemia, teve uma sensibilização muito grande. Porque como a gente ficou confinado, né? Pelo amor de Deus. Isso aí foi punk. A utilização de medicamentos para controle de ansiedade e depressão aumentaram, assim, a prescrição em um número
descabido, né? Assim, foi Não cabe nem na folha, É, né? eu sei, Tipo, eu não sei. cabe Eu nem lembro, na acho que eu li um folha, dado, cara. acho que o Rivotril aumentou 22%, acho que foi 5,6 milhões de caixinhas. disparado. Disparado. Nossa. E tá tudo bem, né? Só tô falando um dado de quem, venda. Aí que cuida. quem gosta deixa, né? Dá dando bem com o tratamento, mas enfim. Mudou muito o entendimento. Então, a gente percebeu que após a pandemia teve uma flexibilização e uma aceitação muito maior do tema no judiciário e um entendimento muito maior também, né? Então, isso ajudou bastante o caminhar, o desenrolar. Hoje a gente está com uma taxa de êxito assim, dos pedidos de habeas corpus praticamente de 100%. Eventualmente a gente acaba trombando algum magistrado que não tem entendimento favorável, mas aí a gente recorre e consegue reverter isso, né? Mas como eu falo, é quebrar o paradigma, né? Quebrar esse tabu que tem sobre uma planta que sempre teve a sua imagem vinculada ao povo negro, né? Ao povo preto no Brasil. Então, o preconceito com a cannabis é racista. Ele não é um preconceito científico, religioso, nem nada do tipo. Ele é de racismo. Caramba, sério? Seríssimo. E assim, até hoje ele é racista, o preconceito com a cannabis. Porque, que nem o caso do Dronabinol, que foi falado lá no Rio de Janeiro esses dias e tal. O problema o Dronabinol já existe há muitos anos. Ele é um THC sintético. O problema é vir da planta. O problema não é que é um THC ou que é o que é. O problema é que vem da planta. O problema é a planta. E por que a planta é o problema? Da planta. Não, olha, não cresce. pode. E o problema é que essa planta tem um preconceito racista, porque a cannabis sempre foi vinculada ao povo pobre, ao povo preto, ao povo periférico. Né? Era fumo de preto, era assim que era chamado nos anos anteriores aqui, algumas décadas atrás. E assim, no Brasil, até 1939, a cannabis existia na farmácia. E médico fazia a prescrição, que era os cigarrilhos índios e tal, que era cannabis índica ainda, não era nem a sativa, era uma espécie, né, de cannabis índica que era comercializada na farmácia como um composto, enfim. Quanto? 1940? 1939. 39. Aí na era Vargas, o Vargas fez aquela lei de estupefacientes e tal, e acabou proibindo a cannabis e proibiu o uso medicinal, então se aboliu. A partir daquele momento, a cannabis era só droga. Aí ela virou droga de abuso, a droga colocada no mesmo nível de substâncias como a heroína, como a cocaína, como outros tipos de substâncias muito mais deletérias. Ela tá parecendo aqueles caras que é preso e fica na cadeia sem ser injustiçado, né? Tem algum uma índice que ela injustiça. mata tanta gente assim? Nunca matou ninguém. Né? Álcool tem, né? Não tem uma morte por cannabis registrada até hoje. Então, mas álcool tem, Ah, né? bastante. Álcool tem, né? A farinha Dona Benta por aí. Não, esses têm. E aí, entrando nesse papo do álcool, é interessante, né? Porque o cara que gosta de tomar cerveja, ele pode abrir uma cervejaria, pode fazer a cerveja dele em casa. E ele pode dirigir tomando a cerveja dele. E, né? Ainda passa, e né? ninguém Ainda- prende ele Não. porque ele está fabricando cerveja. Agora, o paciente, olha. É muito, Então, muito doido isso. O paciente que tem uma prescrição médica para tratar uma condição clínica, ele não pode plantar um vaso na casa dele, porque é um cultivo relativamente simples. Tem alguns detalhes, mas não é nada muito complexo. Ele não pode porque, eu não sei, não existe justificativa, na verdade. Né? Seria segurança pública, mas não existe justificativa a não ser o preconceito e o racismo que permeiam a proibição da E ela cannabis. também ficou muito vinculada. É vagabundo. Quem fuma é vagabundo, né? Quem usa isso aí é só vagabundo. marginal, marginal. Coitada da planta. E isso é a desmistificação, né? Então, a gente vai aos pouquinhos, a gente vai levando a informação. O importante é sempre informar, né? Tanto quem são os pacientes, quanto também a gente fez a instrução dos cultivadores também no Brasil, de buscarem um amparo médico para ter uma prescrição, para fazer um uso legal da planta, né? Não ficar na ilegalidade ou de uma maneira recreativa, Por digamos exemplo, assim. a minha noiva que tem fibromialgia, se fosse para conseguir habeas corpus, essas coisas, ela poderia ter algum cultivo. Poderia. Poderia ter Ela motivo. tem que ter a prescrição médica, né? Uhum. Tem até alguns médicos que já estão um pouco na vanguarda, assim, na frente do negócio, que já até indicam um autocultivo para alguns pacientes, na própria prescrição médica. Mas são raros casos, né? Mas tem alguns casos que colocam. Já colocam até na própria prescrição para o paciente poder ter em tese, uma segurança assim, de iniciar esse cultivo. Né? E aí ele compra tudo com a Anvisa ou com associações? Como que funciona o Até acesso, para quem né? está assistindo tem dúvida às vezes, conhece alguém, mas como é que ele pega essa
esse cannabis medicinal aí que o doutor tá falando? O acesso no Brasil é de duas formas. A gente tem importação via Anvisa, né, que o médico prescreve o composto, que é importado, você se cadastra no site da Anvisa. Quando a gente começou o trabalho, não existia o site, a gente mandava um e-mail ainda. Nossa. É muito antigo. E pra responder, achei que ele ia falar assim, eu mandava por fax. Eu mandava carta ou fax, virou louco do serviço. Caraca, com fax. Não, mas agora... Não, mas se bobear, se fuçar a empresa, ainda acha o fax lá, hein? Tem armarinho com bobina, cuidado, hein? Tá. Você conhece alguém que usa fax? Ainda escreve aí que eu quero saber, porque é clássico esse, hein? Eu uso fax, Panasonic. Nossa, você não fala a marca de novo, aí caramba. A propaganda. Mas tudo bem, se ganhar Panasonic, patrocínio de novo. Quais são as duas formas? Então, aí o paciente recebe a prescrição do médico, se cadastra no site da Anvisa, né, para realizar a importação. Lá no site já está bem mais fácil hoje em dia, né? Tem todos os compostos lá disponíveis e tal. A pessoa preenche aquilo após mais ou menos, acho que hoje está bem mais rápido. Antigamente era 15 dias o prazo, acho que hoje, em questão de 2 ou 3 dias no máximo, a pessoa já tem autorização para realizar a importação, né? E via associação, ela precisa da prescrição médica, busca uma associação, se associa, preenche a ficha lá de associado e tem acesso ao composto. Compra o composto que o médico prescreveu. Algumas associações aqui no Brasil já estão podendo produzir flor e fornecer o medicamento na forma de flor, né? Porque antes era só o óleo que era permitido. Agora, mas tem algumas que já estão conseguindo. A Brás também está bem para frente nesse quesito aí, já está quase saindo a autorização deles. Porque também é outra hipocrisia. Porque como que você aceita só o óleo e a flor não, sendo que o óleo são várias flores concentradas em um frasco? Qual que é o motivo de você não permitir a pessoa ter acesso à flor dela e usar vaporizado, usar da forma que ela achar que deve usar? É outra hipocrisia também que existia, né? E existe ainda. E até de alguns médicos, né? Falam, não, a matéria é vegetal. Não, mas você fala, mas a matéria é vegetal... já a gente entra de como que é feito o óleo medicinal, né? Que o pessoal se pergunta muito. É uma extração daquela flor. A flor é até menos potente que o próprio óleo medicinal. Porque o óleo veio... Então, qual que é, nossa, veio qual que é a zica? É o preconceito com a planta, cara. É uma planta. É louco a gente aqui conversando sobre uma planta. Né? Não, com tanto benefício, uma planta. Em 2023. 2023, é o Brasil, né, não, cara? Ainda mais se a gente pegar... Tem carro que anda sozinho já. Rapaz, eu vi um caça fazendo assim, chip, eu falei, meu Deus do céu. Não, e assim, eu penso porque ajudaria muito não só nessas patologias, que eu acho que hoje nós temos um grande arsenal terapêutico aí, tanto na indústria farmacêutica quanto na manipulação. Na manipulação eu vejo que é até mais vantajoso em questão da individualização da fórmula, forma farmacêutica, veículo, enfim. Mas, como que eu posso dizer? Ajudaria tanto a combater, querendo ou não, a gente está vivendo uma pandemia de saúde mental. Tem questão de ansiedade, depressão. A gente discute muito isso aqui, repete de novo, Brasil primeiro, mais ansioso, quinto mais depressivo. Isso ajudaria demais. E para esse caso, você acha que é mais difícil do que para outras patologias ou não? Para conseguir a autorização para o cultivo, você diz? Não tem, não tem restrição. Eu preciso mais porque eu tenho, sei lá, fibromialgia. Não, eu sou mais ansioso. Não, libera primeiro o da ansiedade, depois tem isso ou não é viagem? Não, hoje em dia não existe mais isso, não. Aliás, nunca era para ter existido, mas no começo tinha uma certa diferenciação. Hoje em dia já se é igual a todas as patologias. A partir do momento que a pessoa tem uma prescrição médica, é um direito fundamental dela, né, poder cultivar o remédio em casa. Então, o que a gente... direito básico. É um direito básico. Porque assim, o que a gente aconselha a maioria dos nossos pacientes, né, que a gente acaba atendendo, é fazer o seguinte: a partir do momento que você tiver a prescrição médica, você inicia seu cultivo. A autorização, a gente corre atrás. Ou a pessoa, quando não tem condições, pode ir via Defensoria Pública, que aqui em São Paulo atende, ou em outros estados também tem algumas defensorias que atendem esses pacientes, ou com advogado, porque o direito ao cultivo ele é um direito fundamental. Você não tem como virar para não é irracional você proibir alguém de cultivar um remédio em casa, né? Não tem uma lógica, né? Mas ainda assim a gente tem que entrar com habeas corpus, porque não tem uma legislação no Brasil que regulamente esse autocultivo ou o cultivo de cannabis. Então a pessoa está incorrendo num crime e aí o
o remédio cabível, o procedimento que a gente consegue utilizar é o habeas corpus para proteger a liberdade dela para cultivar. Até aproveitando, doutor Vitor, isso é o que acontece. A gente está falando dos países, né? Do Uruguai, Canadá, os Estados Unidos. No Uruguai, a gente estava comentando antes aqui, nos bastidores, que deu problema no Uruguai. Deu problema. A regulamentação lá foi, não vou dizer mal feita, mas teve várias falhas nela que ocasionaram um fenômeno um pouquinho estranho. Porque no Uruguai foi assim, foi liberada a venda da cannabis na farmácia, né? Então, as pessoas podiam comprar, só que a cannabis que era permitida a venda era muito fraca. Ela era uma cannabis com até acho que 6% ou 4% de THC. Então, o que aconteceu? Os pacientes ou os usuários que já utilizavam cannabis, ao consumir aquilo, perceberam que não ia suprir a necessidade deles, né? Então, o que aconteceu? Com a regulamentação lá, surgiram clubes no Uruguai de cultivo. E esses clubes não tinham uma regulamentação própria e começaram a surgir de uma maneira orgânica, uma maneira natural, e foram fornecendo para os associados, para eventualmente até turistas que frequentavam lá. E houve uma repressão muito forte do Estado. Então a gente tem hoje no Uruguai um problema que muitos cultivadores e muitos donos de clubes lá estão encarcerados por cultivar cannabis e comercializar ela de uma maneira irregular, em tese. Porque a regulamentação lá foi muito mal feita. E se a gente não tomar muito cuidado aqui no Brasil, por ser muito delicado, a gente sofrer muita pressão de lobby, muito interesse, muita coisa envolvida, a gente tem que tomar um cuidado para a regulamentação que ser bem feita, para que não haja esse tipo de problema que houve no Uruguai, né? Que é uma criminalização desnecessária. De quem sempre foi criminalizado, né? Na verdade. E aí só que piorou. Ficou pior para ele. E lá, assim, o limite é que eu costumo falar bastante também para os pacientes aqui no Brasil, é que apesar de ser proibida a cannabis aqui, no Uruguai, por exemplo, você pode cultivar até 6 plantas só. E a polícia fiscaliza praticamente todo mês, vai lá ver se você só tem 6 plantas e é isso mesmo. Aqui no Brasil a gente tem casos de pacientes que têm autorização para 60, para 100 pés, sem limite de pés. A gente tem um leque muito grande, tendo em vista essa lacuna que existe, a gente conseguiu esse tipo de autorização. Então, a pessoa que tem uma autorização dessa, ela tem a necessidade dela totalmente suprida. Ela não vai precisar comprar de ninguém, porque se ela tem uma quantidade de plantas desse nível, ela consegue manter o tratamento o ano inteiro, né? Porque com 6 plantas, a pessoa não vai conseguir manter um tratamento, fazer o óleo. Eu fiquei pensando agora. E outra. Aí nos países legalizados é assim, no Canadá também tem um limite de plantas, é aquilo e não pode, você tem que comprar o extra. Aí você tem que comprar o extra. E assim, aí você pega, por exemplo, tem pode até pensar, vai liberar tanto vaso assim, vai fazer e vender, pode pensar. É concorrente, aí não pode. Então, aí que entra a tese jurídica nossa era exatamente essa. A gente não cabe ao paciente falar, eu preciso plantar 30 plantas. O paciente não sabe quantas plantas ele vai precisar. Ele não tem nem noção, ele vai começar um cultivo, né? Então, não tem que ter limite. O juiz não tem que pôr lá, eu autorizo até 15 plantas, ou autorizo até 30 plantas. Por quê? Porque, assim, a pessoa produzir a cannabis e utilizar ela, o habeas corpus é para isso. É para garantir esse direito dela de ninguém interferir nesse quesito. Mas se ela vai vender, quem tem a obrigação de investigar se ela está vendendo ou se ela está cometendo crime é o Estado. Você entendeu? Não é previamente delimitar a quantidade de planta para evitar que se venda ou que se desvie a produção. Vou falar a verdade, se for para vender, vai dar um jeitinho para vender de qualquer jeito, né? O Canadá com lei. O Canadá com lei, eles fazem... entendeu? E aí cabe ao Estado investigar e punir. A missão do Estado, a função deles é essa, investigar e punir. Se a pessoa está desviando a produção dela, ela vai ser presa, vai ser processada por tráfico, não pelo cultivo. O que a gente não pode deixar é criminalização do cultivo. A gente tem que descriminalizar e regulamentar o cultivo doméstico da cannabis no Brasil com a maior urgência possível. Porque o cenário atual é você vendo pacientes mesmo, doentes, assim, graves, às vezes, encarcerados. A polícia bate na casa dele, leva ele para a delegacia, dependendo da quantidade de planta, solta, dependendo, prende. Ele tem que soltar 2, 3 dias depois, você solta com o juiz, normalmente, né? A maioria dos juízes tem um entendimento mais favorável ao tema. Mas ainda assim é um risco totalmente descabido e desnecessário, né? Que boca, rapaz. Tira essa palavra pra lá. Eita. Nossa senhora, você soltou uma palavra. Que é isso? Não, agora pensar por quê? Imagina você com dor, um paciente oncológico com dor, precisando, e aí mostrando uma mulher bonita,
né, sambando na televisão com uma lata de cerveja, um cara saradão, que aquilo, me desculpa, é gostoso de cerveja, né? E uma pessoa é presa porque ela está comprando uma planta. Uma plantinha, Porque ela já deve provavelmente ter... Imagina o número de receitas que ela já pegou. Nossa, de tantas outras substâncias remédio, que já não fizeram efeito. Ela acha uma forma de... No processo de habeas corpus a gente justamente explica isso, né? Para o magistrado. É que a pessoa já fez o tratamento com as medicações padrões, né? Normalmente, enfim, tem uma... Vou falar das psiquiátricas, assim, né? Que a gente tem mais lido que... É o ácido valproico, alguns tipos de medicação que são muito lesivas, tanto para o fígado quanto para o estômago, enfim. E a gente demonstra que a pessoa já utilizou essas medicações e que começou o tratamento com cannabis e teve a melhora com a cannabis, né? Então a gente tenta fazer essa demonstração para dar uma garantia para o juiz, para que ele possa deferir aquilo com mais tranquilidade, né? Então a cannabis ela conseguiu convergir duas áreas bem interessantes no Brasil, que foi o direito e a medicina, né? Porque se não fosse médico e advogado conversar... Trabalhando juntos aí... a gente já tá com elas sem ninguém plantar, sem ninguém usar, acho que muito nada. lá atrás, Porque o que permitiu esse movimento da cannabis medicinal no Brasil aconteceu essa união foi nas margens da maconha, que as mães de crianças autistas ou com problemas conheceram os advogados que eram favoráveis à causa e os médicos. E aí se juntou e aí conseguiu ter um caminhar. Então eles têm um papel fundamental, a marcha tem que ser defendida porque teve um papel fundamental e até hoje está brigando aí, lutando para a descriminalização da planta. Doutor, e o tal de, não sei se eu estou sendo repetitivo, mas Delta 8 e o Dronabinol. Tá, isso acho que tá... O Dronabinol é um THC sintético, ele já é comercializado, é um medicamento antigo. Ele é utilizado, a indicação dele de bula é para tratamento de anorexia, falta de fome em casos de HIV positivo e alguns outros casos, umas patologias assim, mas a bula dele é para isso. E é um THC sintético, assim, é uma molécula, acho que eu acredito que em comprimido, não tem... Uma erva sintética. Essa pode, Essa sintética pode. Caraca. E aí o Delta 8, aí a gente já entra numa invenção, né, da indústria da cannabis, que o Delta 8 é um tema que assim... Polêmico demais. Eu achei que era bravo. Não, tem Brava Alfa. Brava Alfa. Alfa Romeo, né? Não é carro. Delta, eu não lembro. Delta é de avião, né? Delta King pousa. Não tem nada a ver. Não é, Glau. O que é esse Delta 8? O Delta 8, o que acontece? Que é isso? Essas indústrias da cannabis medicinal lá nos Estados Unidos, a base de produto deles é feito de cânhamo, né? Que é importante a gente diferenciar o que é o cânhamo. O cânhamo é a Cannabis ruderalis. A Cannabis ruderalis é uma cannabis que ela fica bem comprida e ela parece como se fosse um bambu praticamente. O cânhamo, a maior parte do cânhamo produzido é desse tipo, da ruderalis. E nos Estados Unidos existem alguns estados que é permitido a maconha e outros que é só o cânhamo. A maioria é só o cânhamo. Então essas indústrias têm a IFA deles produzidas por cânhamo. Eles não têm THC para vender, comercializar e nem conseguir fazer isso. Então, o que eles criaram essa nova molécula? Eles pegam óleo de CBD extraído com álcool, que é a extração padrão normal, e através de um processo químico de isomerização, vocês são da área, vocês vão conseguir explicar melhor que eu o que é isso, né? Joga um solvente lá, deixa um tempo reagindo, ferve um pouco numa temperatura certa, depois faz joga a base, não, para... o carbonato. Não, fugiu. Agora deu mal. Não vai vir na cabeça. A gente falou que tinha um produto, já trabalhamos que tinha que fazer essa forma de solvente. Fugiu, mas é um solvente, gente. É um processo químico violento. Que vai ciclohexano. A gente tinha falado de álcool, gente, fugiu agora. Vai ciclohexano no processo deles, vai mais alguns outros, depois eles neutralizam essa substância, né, para tirar todo esse resíduo de substância química. E aí se tem o Delta 8, se origina o Delta 8. Depois desse processo de isomerização um THC sintético.
Então, não chega, Não chega a ser um TH... Não é o Delta 9, né? É o Delta 8. O Delta 8. Isso. 9, aí eles pegam esse... Você já tá Estou viajando já. Esse produto que eles conseguiram desse processo químico e borrifam em plantinhas, em plantas de cânhamo que não tem THC, para vender isso no Brasil como medicinal. Lá fora, lá nos Estados Unidos, é vendido no posto de gasolina. Gente. Como... Não tem nenhum médico lá prescreve Delta 8. E aqui no Brasil começaram a prescrever por influência das indústrias, das empresas que comercializavam esse composto aqui. Então, tinha muito paciente no Brasil, até mesmo o pessoal do recreativo, que estava achando que com esse Delta 8 estava consumindo flor de cannabis. Na verdade, estão fumando flor de hemp embebida de substância química vendida como medicinal ainda. E aí o que acontece? O Delta 8 ele existe na planta, a gente tem que deixar isso claro. Só que ele existe assim, meio por cento, nada quase. Mais fraco coisa de bacê. Só que dando como coisa. existe essa molécula na planta, a alegação, a justificativa dessas empresas era que, não, o Delta 8 tem naturalmente na planta, mas tem 0 ponto alguma coisa, não é... Aí a quantidade que as pessoas estão consumindo nem se sabe, não se tem estudos científicos comprovando. Já o THC tem um monte de estudo, tem um monte de comprovação científica. E o Delta 8, por ser uma molécula nova, não tem muito estudo. Então acaba que foi assim, é uma engambelação, na verdade. Esse Delta 8 ele não era nem para ser cogitado no Brasil, porque aqui a gente tem o THC liberado, né? Nos Estados Unidos, que tem a proibição ao THC em alguns estados, até se justifica, né? A comercialização disso aí. Mas aqui no Brasil aqui não tem justificativa nenhuma para... Mas em questão da Anvisa em eficácia e segurança libera isso para entrar? Não, eles não têm... Eles não manifestaram nada. O FDA agora tá para proibir, banir o Delta 8. Nossa, banir. Por que acontece? Como tem um processo químico envolvido, a chance de ficar resíduo nisso é muito alta. Jesus. E não tem uma testagem, ninguém apresenta, as empresas que comercializam ali no Brasil não apresentam testagem de resíduo, se sobrou algum resíduo. E no nosso entendimento é uma criação da indústria, porque você pega uma flor de hemp, que não é flor de cannabis, assim, joga um produto nela para transformar ela em alguma coisa que ela não é. E vende isso como se fosse uma flor de cannabis. Aí você fala, não, mas não é, calma. Vamos... Já deu trabalho de tanta coisa para fazer esse... Né? Não é mais fácil plantar e colher e pronto, e secar e tá pronto. Só de usar dissolvente, que ele gastou de solvente químico, um monte de coisa para fazer. Não, e na área da cannabis, esse negócio de solvente é muito sério, porque assim, na área... A extração mais pura que se tem de cannabis feita, ela é feita com água, né? Que é o hash ice, bubble hash que eles falam, da Califórnia e dos Estados Unidos, e é a extração mais pura que existe. E ela é feita com água e gelo. Você imagina você pegar e falar que isso é orgânico, um Delta 8 cheio de química pura. O orgânico é a caveirinha assim, É verde. A caveirinha tá verde. É morrer. A caveirinha é verde. Porcaria. Nossa senhora, uma bolinha branca, caveirinha verde, a bolinha e branca, a caveirinha, sei lá que você Essa questão do cultivo solo é importante, o tipo de terra, aí já entrando um pouco mais... Então. Também para você plantar isso aí, você vai ter que ter isso. Existe uma receita de bolo para as pessoas, uma ajuda nisso aí, uma pessoa, eu quero essa cannabis XY para tal tratamento. Como que é? Então, a cannabis, ela tem muitas strains, né, que a gente fala. Ela tem muitos tipos de espécie de cannabis, né, que são feitas de cruzas, enfim. E cada patologia tem uma resposta melhor com um determinado tipo de strain. Por exemplo, a Sword Diesel ou a Blue Dream. Cada strain tem uma capacidade ou uma melhor eficácia com determinada patologia. Então, além de tudo, tem esses pequenos detalhes que os outros medicamentos não têm, né? Porque, por exemplo, não é só que maconha é tudo igual, não. Tem cada um tipo. Então, tem alguns médicos que já têm um conhecimento aprofundado sobre a planta que já conseguem fazer esse direcionamento. Ó, acho que eu indico essa strain para tratar o caso desse paciente e tal. Na maioria dos nossos casos, a gente optou pela Blue Dream, que é uma strain canadense, já bem conhecida, e é a mais utilizada por pacientes medicinais no mundo inteiro. É essa strain canadense, que é a Blue Dream. E ela é bem antiga já. Então ela já está estabilizada, ela tem certificação de origem das sementes, né?
Então, dá uma segurança maior. Mas, além da Blue Dream, tem muito tipo de cannabis e dependendo da especialidade do médico, a capacidade dele de entender qual patologia ou qual strain é melhor, isso altera também, né? Então, tem alguns médicos que já indicam algumas strains determinadas para algumas patologias. Você tinha comentado sobre o médico, né? Só uma questão em defesa de médico. Você cuida do direito do médico, né? Eles tomam muita porrada em relação a isso? Tem alguma curiosidade? Isso alguma movimentação? Vamos queimar ele, tá prescrevendo erva do mal. Esse médico tá muito com a cabeça aberta demais. Tira ele, etc e tal, né? Eu parti para a especialização do direito médico, né? Justamente por essa demanda de médicos parceiros meus que estavam sofrendo processo no conselho deles, né? No CRM, enfim. E o que acontece? Pelo que eu percebi, tem alguns médicos que sofreram denúncias, enfrentam um problema assim, mas com o julgamento e com a minha atuação nessa área, é o desconhecimento por parte dos conselheiros sobre a cannabis também. Então, é informação. Acho que é a palavra mais importante. Não tem o que fazer. Você tem que informar. Informar. Mas assim, a gente faz a defesa, né? Já tem algum tempo. Mas é complicado. Mas a gente não teve nenhuma punição, assim, nem nada. Conseguimos segurar a onda até agora bem tranquilo desse ponto. Bom, né? O CFM é sempre complicado, né? A gente sabe, assim, na área médica que o Conselho Federal de Medicina ele é um berço diferenciado, né? Porque o Osmar Terra saiu de lá, né? E um médico ser anti-vacina, meu amigo, eu acho que não tem uma coisa mais absurda de se ouvir do mundo. Você fala, não, mas qualquer pessoa pode ser anti-vacina. Mas um médico, cara, ser anti-vacina, não, mas porque essa vacina é diferente, porque foi rápida. Mas peraí, é vacina. Se não fosse o Zé Gotinha, a gente, até hoje, na época que eu era criança, ainda tinha criança com poliomielite, né? Existia Sim. Se não fosse o Zé Gotinha, até hoje a gente ia estar daquele jeito, né? Foi lançado depois. Por exemplo, um pai do amigo nosso. Então, pra gente ter noção, o Conselho Federal de Medicina, o Osmar Terra era o presidente há alguns anos atrás. Então, ele veio de lá. Então, eles têm um pensamento bem assim, bem complicado. Bem complicado. Eles tiveram... é pensamento convencional. Nossa, eles fizeram uma resolução há alguns meses atrás, vai fazer uns 6, 7, acho mais ou menos. Eles fizeram uma resolução proibindo, e foi por causa de um caso de um médico ele é até pioneiro na área, e aí teve uma matéria da Folha de São Paulo que questionou o CFM a respeito da cannabis. Por quê? Porque esse médico estava sendo processado em 2 CRMs diferentes. Eita. Por prescrever cannabis para criança autista. Pode fazer essa cara mesmo, porque é chocante. Não, mas pode, SARMs pode. E também porque ele realizou palestras, enfim. Aí o CFM fez o quê? A Folha de São Paulo indagou eles, como eles não se manifestaram, não sei como é que funciona a dinâmica deles de trabalho, eles soltaram uma resolução abjeta, cara, proibindo palestras sobre o tema fora de ambiente. Você não podia mais falar de cannabis, não podia mais, a cannabis também não podia mais ser prescrita, só em 2 casos. Voltaram lá para trás, fizeram uma mistureba e soltaram aquilo. Então, aí nessa época os médicos ficaram desesperados, todo mundo ficou, até os pacientes ficaram desesperados, nossa, vamos proibir a cannabis no meu tratamento. Aí a gente fez um vídeo acalmando, todo mundo falando, não, pessoal, o seu tratamento não está em risco, essa resolução foi um desesperinho aí. Acho que um espasmo autoritário. Eu chamei de espasmo autoritário. Gostei disso aí, espaço autoritário. Porra, e aí foi um espasmo autoritário do CFM, mas aí a gente conversou com os senadores, falamos também na época com a Mara Gabrilli, teve uma movimentação muito grande para eles revogarem. Eles revogaram. Porque era uma falta de vergonha aquilo lá. Aquilo lá não dá para você ter outro nome para aquilo. E foi por causa desse processo que esse médico estava sofrendo. Essa provocação que a Folha de São Paulo fez de perguntar para eles. Quando foi isso, mais ou menos? Vai fazer uns 8, 9 meses, mais ou menos. Faz pouco tempo. Faz muito, não. Eu acho que é isso. Posso estar um pouco enganado com a data, mas eu acho que é mais ou menos isso. Foi ano passado. Achei que até que... então foi recente mesmo. Tô achando que fazia mais tempo. Eles tentaram fazer isso agora. E aí a gente fala, nossa senhora, mas o que acontece ali nesse Conselho Federal de Medicina? Que não dá para entender. Qual que é a... Aí, ali no fundo a gente sabe um pouco, né? Que eles acabam seguindo igual nas farmácias magistrais. 3% só de CBD.
Só tem um CBD de 3% e assim, a manipulação considera que ela não tem controle. Sendo que na realidade ela tem controle, Polícia Federal, Polícia Civil, fiscalização. tudo. Só pegar os portaria 344. Que ele dentro da resolução é 327, é isso, né? 327 diz lá sobre o controle e a prescrição de... tá no área azul, não é? Fugiu da cabeça agora. Poxa, como não tem controle? Se toda semana a farmácia... receita especial. Receita especial. Toda semana tem que encaminhar um livro de receituário. Como que não tem controle uma farmácia de manipulação? Mais formas farmacêuticas. Que poderiam colaborar, né? Ajudar muito. Muito. Hoje em dia, né, tem um dos compostos mais interessantes assim, que eu acho também, tanto para tratamento de pele, né? Que ainda a Anvisa não regulamentou aqui no Brasil a utilização, mas é o CBD com melatonina, por exemplo. Eu vi isso lá fora. Então, para pele já tem os sérums famosíssimos, são muito caros, que é com CBD e melatonina. Então, e a ingestão de CBD com melatonina também no período noturno também é muito indicado, porque tem problema de insônia, enfim, tem uma... Será que tem gente dormindo nesse Brasil, você acha? Você acha que tá todo mundo tranquilinho dentro? Fala que o novo status daqui a pouco, Dr. Vitor, é assim, você dorme, eu durmo. Mentira, cara, você consegue dormir. O que você faz? Eu durmo muito. Eu jogo videogame. Você não dorme não, cara. De jeito nenhum. Eu jogo videogame. Não deve dar um razão. Volta a jogar. Então o jogo tá chato. Você tá dormindo, o jogo tá chato. Pode ser. Não é que cansa. Não, mas é verdade. Mas aí são possibilidades ainda que não existem no Brasil justamente por causa dessa proibição. Aí você está falando da farmácia não ter controle. A farmácia de manipulação, ela trabalha com substâncias muito mais, assim... Nossa Senhora. Né, perigosas e potentes do que o óleo de CBD ou o óleo de cannabis em si. Né? O que é uma planta de cannabis perto de outras coisas? Tem plantas também, que às vezes até mesmo os fitoterápicos tem formulações que o médico não pode prescrever uma dosagem muito alta. Exatamente. Também tem que ter um Precisa de orientação, precisa de educação continuada, não adianta. E é uma coisa, né? Hoje você mencionou sobre a universidade não ter acho que foi de Sul, uma grade, né? Obrigatória. Poxa, isso aí tem que ser urgente, até mesmo para o farmacêutico. Os médicos fazem uma previsão mais ou menos de que vai estar em todas as grades e vai estar sendo ensinado em todos os cursos de medicina daqui a uns 10 anos, assim, que o processo adaptativo, vai zerar uns 10 anos. Eu falei, nossa senhora, se a gente esperar 10 anos para ensinar todos os médicos de um sistema que faz parte do organismo é complicado, né? Tinha que ter, sei lá, né? O próprio Conselho Federal de Medicina podia fazer um curso sobre o sistema endocannabinoide. Porque ele é a parte. Não, você não quer deixar ninguém fazer. Faz você. Faz você, então ensina, né? Pelo menos, dá um... Mas graças a Deus tem associações que já estão fazendo esse trabalho de conscientização. Conscientização não, né? De instrução e de educação, né? Porque tem que educar ambos, né? O paciente e o médico. Mas pelo jeito, no pouco que o doutor falou aqui, eu vejo que o paciente está até mais educado que um... No começo acontecia muito isso, do paciente trazer as informações para o médico ir buscar esse conhecimento. Olha só. No começo. Agora os médicos já por conta própria já estão... Já tem bastante gente, já tem curso de especialização. Mercado potencial de faturamento esse de cannabis, doutor? Você tem algum número assim? Número eu não tenho, mas ele é um mercado... Até aproveitando o que o doutor falou, não sei se... Desculpa, doutor. Não, tranquilo. É um mercado assim muito potente porque o nível de substâncias que ela consegue substituir na farmácia é muito grande, né? A quantidade de medicamentos que ela consegue entrar para substituir, desde analgésico até antiepilético, até antipsicótico, até anti-inflamatório. Porque então, aí você traz para o mercado de manipulação. Se o médico, uma dosagem XYZ aqui, meu Deus, ele regula muito. Acho que é um faturamento, acho que é um... Vai ter, é uma corrida ainda que não é do ouro, mas daqui a pouco vai ser, né? Vai ser. E tem que tomar cuidado, a gente tá tomando muito cuidado com essa pressão das indústrias externas para tentar... Porque assim, no Brasil, né, os Estados Unidos sempre dá uma limitada na gente em tudo, né? Desde sempre. Ele tenta segurar a gente. Fala, não, a gente é o quintal deles. Então eles falam, não, deixa lá. Deixa. Aí eles vêm, influem nas nossas leis, na legislação e vêm com pressão, né? Daquele lobby, daquele jeito que a gente sabe que eles fazem. E foi com tudo isso, né? Eles fizeram com a indústria nacional automobilística, eles fazem, agora tentaram fazer com a da cannabis, mas a da cannabis tem uma resistência muito forte, porque as associações são bem firmes, e os pacientes também, porque eles brigaram por isso, lutaram por esse direito, né? Estão lutando até hoje, porque a gente não conseguiu Você imagina quanto uma tempo regulamentação. Então, há muito tempo. Muito tempo.
Então, a indústria não conseguiu. Eles tentam, né? Mas a gente... Que nem essa história do Delta 8 veio da indústria. A gente conseguiu... Essa garapa é ótima. Outra garapa, eu ia falar daquele que o povo fica falando agora, que é a maconha sintética. Pô, aí a Zeda confunde mais ainda. K9 é não o tem nada a ver, ver. não é o cachorro, não tem nada a ver. Com isso aí, De novo, colocaram o nome do demônio pra falar assim, olha, maconha sintética. Aí o povo já tá com dificuldade de conseguir a medicinal. Ainda Zeda, olha lá, o cara fica loucão. É uma maconha mais forte, mais potente. A K9 é um cachorro não na cabeça. O K9, ele não tem nada a ver com a maconha, ele não vem da maconha, ele é um produto químico, né? Que já é vendido na Europa há muito tempo, o K9. Ele está chegando no Brasil agora, mas na Europa ele já existia há algum tempo, era conhecido como Spice, tinha alguns outros nomes, que eram eles pegam o K9 e eles espirram em qualquer coisa, pode ser uma folha de papel, que aí o cara picota, mistura aquilo e fuma, só que na Europa o Spice era vendido com... acho que eram algumas ervas, era um mato. Eles pegavam um mato seco, espirrava isso e vendiam. Aí, por ser como se fosse um mato, se associou a maconha sintética. É maconha sintética. Aí você fala, não, cara, K9 é uma droga sintética, não vem da maconha, não tem nada a ver com o efeito da maconha. Tanto é que você vê os vídeos dos usuários, é extremamente lamentável o estado que deixa. E não tem nada a ver com cannabis, não se comunica. Né? Só que trouxe o nome, por quê? Porque o nome é estigmatizado no Brasil. Né? Até um ponto de se falar também, que a gente fala muito cannabis, mas cannabis e maconha é a mesma coisa. Né? Só que a maconha carrega um estigma, né? Por ser uma palavra de origem africana. Chique, tipo gourmetizado. Tipo brigadeiro, de novo. Eu não uso maconha, eu uso cannabis. Ó, já mudou. Não, eu não como brigadeiro, só brigadeiro gourmet. Meu estado bancário até mudou. Cannabis, dinheiro, maconha. Mas você não faz seu brigadeiro, você não faz seu brigadeiro com Todd, não, só com barra de chocolate belga. Pelo amor de Deus. Não é granulado o fininho, é o grossinho. Faça-me favor. Se enxerga, rapaz. Mas você vê, a confusão e a mesma coisa, o povo tudo... Eu tô assim, pensando sobre o sistema endocannabinoide, então, quanto que a gente tem que estudar ainda, quer dizer... É uma área totalmente nova, tem que educar ainda. Você pensou a mesma coisa. Né? E aí tem aquele povo falando sobre endocannabinoide-like, né? Que age no mesmo sistema, só que ele tem os mesmos efeitos, mas não é do cannabis. Porra, cara, mas você azeda também, pô. Deixa você confunde mais ainda. O Osmar Terra, voltando nesse personagem fantástico, ele, uma época, ele estava defendendo que a Prate Dona Dulce lá no sul estava tentando fazer da casca da laranja. Eles tentam fazer de qualquer coisa para não ser da cannabis, cara. Mas que coitada coisa dela, é uma perseguição. Para não liberar o negócio, eles tentam arrancar CBD de qualquer coisa. Laranja. Aí eu falava, mas não é mais fácil, a cannabis produz muito mais. Não, mas é só para ser contra. Não dá para entender o raciocínio de uma parte da classe médica. Eu juro que eu tento, mas eu não entendo. Eu não entendo. E ele é médico, né? Então eu posso... Não, então beleza. Mas... complicado. Mas assim, é sempre instrução, né? Porque eu acho que o mais importante é a gente instruir. E eu acho que até entendo um pouco também que pro médico entender que uma planta é capaz de tratar tanta coisa, não deve ser fácil. Porque ele aprendeu que ele tinha que prescrever umas 5, 6 drogas diferentes, né? E aí, de repente, parece uma planta que às vezes trata 2 sintomas, 3 juntos. Deve ser um negócio meio chocante. E aí, até ele querer entender isso, a boa vontade, né? Demora um pouco. E outros, imagina o quanto que a indústria sofre. A indústria farmacêutica sofreria bastante, né? Porque já está sofrendo. Já está sofrendo, né? É muito dinheiro envolvido. Imagina, sei lá, eu tomava 5 medicamentos, agora eu tomo 1, que são... Que eu faço. Melhor o paciente. E o planeta também, né? Agradece, né? Imagina o número de caixinha e potinho que você... Só que a economia também aí entra nessa questão. Pô, mas quantas pessoas mais... Mas gera Mas com tanta coisa natural vai usar criança. Não, a sintética tem a importância, sim. Tem, claro. Mas não dá pra ignorar o fator natural. Que eu já dizia aqui, como é que é? A primeira farmácia que tem notícia é o planeta Terra, com suas plantas medicinais. A aspirina é feita de casca de árvore, né, cara? Assim, né? Se for surgiu daí, né? Eles tinham dor de dente, do salgueiro. Né? Que eles tinham dor de dente, uma coisa assim, aí quebraram uma coisa e... Eu não lembro tem uma história
Tem lá o guia dos medicamentos, a história dos medicamentos. Não, a história da farmácia e medicina andando junto, né? E é tudo meio acidental, né? Se a gente analisar a história da farmácia, lógico que tem muita pesquisa, muito estudo, Sim, né? sim. Mas as grandes descobertas foram um pouco acidentais. A amoxicilina foi acidental. Sim. Porque foi de um fungo que aí foram estudar. Acho que a primeira não foi nem a amoxicilina, né? Teve uma outra antes que era... Que foi a mais... Eu não lembro agora, mas eu sei que foi alguma coisa. Descobriram A eritromicina, acho que foi... Não sei. Eu sei que teve uma que veio de alguns fungos que eles analisaram, eles foram descobrir isso, estudar, porque tinha uma determinada parcela da população que jogava o pão não sei aonde, o pão mofava, eles comiam o pão e não ficavam doentes. Aí começaram a reparar, tem alguma coisa ali e foram estudar. Né? É muito doido isso, cara. A cannabis, eu acho que com o decorrer dos estudos e o avanço, né, vão ter vários tipos de medicamentos com determinada molécula dela concentrada. O CBG, o CBN, que não tem só o CBD, né? Nossa, então, cada molécula dessa tem uma capacidade e uma interação diferente com o sistema. Na cannabis medicinal, ainda a gente entra na parte dos terpenos, né? Que são tem uma aplicação terapêutica muito importante e eles influem também nos efeitos da cannabis, né? Dependendo do terpeno que cada strain tem, ela altera o tipo de efeito que ela pode ter no organismo. Então, tem algumas que tem mais lianol, outras que tem menos, enfim, terpenos tem um monte também. E isso altera também a composição, por ela ser, quando ela é orgânica. Quando é um óleo isolado, enfim, já extraído, perde muito dos terpenos, né? Principalmente o óleo que se compra, assim. Mas quando é produzido artesanal ou de associação, ainda ele mantém bastante os terpenos, que também tem uma eficácia terapêutica importante de citar. E a pergunta de 1 milhão, tem algum solo no planeta que é o melhor para cultivo ou não tem essa... O Brasil é um país que tem um é solo. fantástico. Não é nem pelo solo, mas é pelo clima, né? A gente tem um clima perfeito para o cultivo de cannabis, porque assim, a cannabis gosta de sol, de calor, ela não dá bem em clima frio. Nossa, o Brasil é tipo assim... Não, bem Jardim Bem, moro no país tropical. Abençoado por Deus Brasil, e bonito por natureza. E isso já acontece lá no polígono da maconha, lá em cima, né, no Nordeste. Tem uma área lá que as pessoas se dedicam a essa atividade de cultivo já há muitos anos, né? Isso é uma coisa até tradicional, familiar, assim, que uma geração vai passando para outra, apesar de ser ilegal, é uma cultura lá da região, existe porque o solo realmente, o clima é extremamente favorável para o cultivo. E assim, a partir do momento que se regulamente o cânhamo, que eu acredito que vai ser o primeiro passo aqui, ao que tudo está indicando, o agro já é a maior potência que a gente tem no Brasil, então eles vão abraçar isso numa velocidade muito grande pela capacidade de produção de outros tipos de uso do cânhamo. Não é só o uso médico, né? O uso clínico, a extração do óleo, mas também da fibra, né? Que já é utilizada na construção civil e é importado. Há muito tempo as indústrias importam fibra de cânhamo para conseguir fazer as obras aqui, né? Vedação é muito bom, muito utilizado. Então tecido, já começa roupa, a ter uma né? briga entre países. Pô, o Brasil se deixar, se deixar, o Brasil vai dominar o mercado. Aí tem a China, que tem um interesse muito grande, porque eles cultivam cânhamo lá, né? E a grande parte das IFAs, né, da indústria vem da China. Tem que contar isso. Fica a dica, hein? Fica a dica. Pô, doutor, chegamos ao fim, mas ao fim desse episódio, mas vai ter mais, com certeza. Obrigado. E aí você não vai falar, ó? Calma, deixa eu agradecer, porque assim, como eu posso dizer, às vezes a gente tem receio de fazer perguntas, né? Porque, poxa, mas nada melhor do que um advogado que cuida do direito do médico, da saúde, que faz esse movimento para levar... Legalizar e eu vejo a qualidade de vida. A qualidade de vida. E depois você falou que eu até coloquei a CDC e CDC, né? Antes do Covid, durante o Covid ou depois, porque a gente vai enfrentar muitas coisas. E eu vejo para a saúde hoje, principalmente em vários aspectos, sendo representante há muito tempo, que precisa de opções terapêuticas aí para revolucionar. Não que as que tem hoje são nossas, mas eu acho que se tem algo mais natural possível e com benefícios acima da média, dentro do pouco que eu estudei, poxa, parabéns, obrigado realmente pela aula, né? É uma aula, é um bate-papo, mas foi uma aula.
Eu vejo que qualquer representante, né, Júlio? Que esteja farmacêutico, quem trabalha na área farmacêutica, assista esse episódio. E às vezes tem dúvida, quer falar com o médico. Tem um amigo doutor. aqui, a gente vai deixar o contato do doutor. Certo? E, doutor, se você quiser aqui no final que eu vou dar passar o bastão para você. Agora. Mas já se inscreva no canal, acione as notificações, deixa seu like de novo, compartilha para quem precisa dessa informação. Com certeza. Ai, meu amigo, nossa, ele queria, mas ele tem dúvida de como conseguiu a liberação para cultivo, quero comprar, enfim, tá aqui a pessoa. E doutor, e agora o momento. Olhando para essa câmera aqui pro público, qual a mensagem que você quer deixar para tocar a humanidade? Porque, de novo, a gente sempre repete. Isso aqui vai ecoar na eternidade. Quando tiver... Como é que é? Quando tiver a internet, que talvez a gente vá embora disso aqui, sabe lá Deus, que alguém vai pegar nosso arquivo, vai ter um clone da gente, vai ter alguma coisa, vai fazer alguma coisa com o clone da gente. Que mensagem você deixa para tocar o coração do povo dentro de... Eu peço, tanto as autoridades públicas no Brasil, quanto a classe médica também, que tenha uma compaixão com os pacientes de cannabis medicinal no Brasil. Porque a gente não pode continuar permitindo que essas pessoas sejam criminalizadas, encarceradas por buscarem a sua saúde, né? O direito à saúde é um direito fundamental, então a gente tem que lutar por ele. E já passou da hora do Brasil regulamentar e descriminalizar essa planta. Perfeito. Show. Doutor, obrigado mesmo. Pessoal, até o próximo episódio. Beijo. Namastê. Até a próxima. Tchau, tchau.